Boa tarde, guerreiros. Eu sou o Soldado Alex, coordenador de Direitos Humanos da APRA, e venho discutir com os nobres colegas hoje, trazer uma reflexão das situações que estão acontecendo ultimamente, que está deixando muita gente preocupada, que é essa questão da mudança na Previdência. Segunda-feira agora teve uma reunião com os comandantes aqui na AVM, com os oficiais, e foi discutido já essa situação e já está se ventilando alguma situação com relação a isso, ou 35 anos de serviço fechado, ou a idade é entre os 55 e 60 anos, mas não foi fechado ainda essa situação. Mas eu quero trazer a reflexão dos senhores sobre essa situação, para que nós juntos possamos refletir e possamos, de repente, verificar a nossa condição. Nós, como policiais militares, temos uma diferenciação entre outras carreiras. Por exemplo, se nós formos pegar hoje o trabalhador CLTista, ele tem aquela situação do adicional noturno, ele tem a situação da hora extra, ele tem a situação da questão da carga horária, por exemplo, a partir das 10 horas da noite, eles têm adicionais de 50%, se for domingo é 100%, se for feriado é 100%, e nós já fizemos um cálculo estimativo, o pessoal da APRA, preocupado com isso, já fez um cálculo estimativo que nós, policiais militares com 25 anos de serviço, trabalhamos em torno de 75% a 80% a mais do que o cidadão CLTista com 30 anos de serviço. Dentro desses cálculos também, se fosse para nós recebermos os adicionais nesse período de 25 anos, todos os adicionais por horas extras e tudo mais, junto com a questão do fundo de garantia que nós não temos também, ele passaria da casa de R$1 milhão. Isso para o soldado, 25 anos fechado, com todos esses cálculos e todas essas horas extras, nós receberíamos esse valor. Mas nós não, por nós sermos uma classe diferenciada, nós temos o que nos beneficia hoje. São duas situações específicas, que seria a aposentadoria especial e seria o salário fixo nosso, certo? E se a gente perder essas duas situações, que é o que está se discutindo hoje, que é a questão de aumentar o tempo de serviço, isso realmente vai impactar muito na nossa situação. Até porque, você veja bem, o professor, se ele for trabalhar à noite, se ele for trabalhar sábado, se ele for trabalhar domingo, se ele for trabalhar feriado, ele vai ganhar por isso. Ele vai ter o adicional dele, a hora extra, a carga horária estipulado, o médico também, vamos dizer assim, o enfermeiro também vai passar por essa mesma situação e vai receber. Nós não recebemos. Então o que acontece? Eu vejo isso hoje, essa situação ainda está sendo discutida, mas para nossa reflexão, nós temos que pensar, por quê? Porque se a gente hoje já trabalha em torno de 75% a 80% a mais com o CLT, se nós não recebemos por isso, se a gente for trabalhar muito mais do que isso, aumentar mais ainda a nossa carga horária. Por quê? Porque se o governo alega que a questão nossa é falta de dinheiro ou a previdência, falta de previdência, é só ele nos pagar, porque ele nos pagando, eles vão receber os proporcionais daquilo que eles pagaram para nós e a previdência automaticamente vai ter um ganho maior também de arrecadação. Mas como eles não pagam, a gente trabalha, mas recebe apenas dentro dos moldes do policial militar, o que acontece? A previdência ela continua na mesma situação. Eu já discuti sobre isso algumas vezes também, com relação ao plano de carreira. A conta não bate. Se você trabalhou 85% a 90% da sua vida como soldado, e quando você tiver com 23 a 24 anos de serviço, você é promovido a cabo, e posteriormente com 25 anos você é promovido a terceiro sargento, a conta não bate, porque 90% a 95% do teu período, do teu tempo de serviço, você contribuiu como soldado. E qual é a maneira de resolver isso daí? A maneira é simples, é um plano de carreira. Você contribui 5 anos como cabo, 5 anos como terceiro sargento, 5 anos como segundo sargento, 5 anos como primeiro sargento. Você consegue equalizar essa situação. De outra maneira, não consegue.
Então nós temos que refletir sobre essas situações, por quê? Porque se a gente não refletir sobre isso, o governo vai realmente impor a nós essa situação aí de a gente ter que puxar mais tempo de serviço. E isso não é justo. Por que não é justo? Porque a gente vê as outras classes, não só a questão do CLT, que tem uma outra situação, mas as classes também do próprio Estado, os profissionais de segurança, os profissionais da saúde e da educação, que também são funcionários públicos estaduais, que tem uma diferenciação nossa. Eles não podem colocar nós no mesmo balaio, na mesma situação. Se eles forem colocar nós na mesma situação e cobrar da gente ou idade ou tempo de serviço muito a mais do que a gente já trabalha, eles vão ter que remunerar a gente para isso. Então a gente está numa situação hoje bastante complicada. A gente precisa refletir sobre isso, a gente precisa fazer os cálculos sobre essa questão, porque é o seguinte, alegar que você trabalha 25 anos e dizer, não, você trabalha 25 anos, você sai com 47 anos, 46 anos, é prematuro? Realmente é prematuro, mas a carga horária que a gente faz, a quantidade de carga horária que a gente faz ultrapassa e muito o CLTista que vai se aposentar com seus 55, 60 anos. Então eles não estão levando em consideração essa questão. Por quê? Porque nós não somos remunerados por carga horária. Nós não somos remunerados por hora, por dias. Nós temos a nossa carga horária, nós temos o nosso trabalho fechado. Entendeu? Então a gente trabalha, mas a gente recebe no final do mês o nosso salário fixo, fechado. Nós não temos os adicionais. Entendeu? Então quando se cobra da gente, não, você vai ter que trabalhar mais para engrossar a Previdência, porque a Previdência ela está tendo, vamos dizer assim, um déficit, então é só pagar mais para a gente que a gente engrossa a Previdência. Mas pegar a gente no balaio, igual a todos os outros funcionários públicos, estaduais ou não, e colocar o policial militar nessa mesma situação, isso não é correto, isso não é justo. Sendo que também, a gente for analisar o Exército já saiu dessa situação. O Exército já tem uma situação totalmente diferente, ele saiu dessa situação. Então vamos ficar de olho, pessoal. E eu peço aos nobres colegas que estão vendo esse vídeo, que nos dê sugestões, o site da APRA está aí, nós estamos reunidos, a diretoria da APRA, e podem ter certeza, nobres colegas, que nós vamos brigar, nós não vamos deixar que essa situação passe em branco, nós vamos brigar, nós vamos lutar, para quê? Para que os direitos nossos, dos policiais militares, dos praças, continuem de uma forma ou de outra, que tenham compensações, que se a gente tiver que trabalhar mais tempo, a gente tenha que ter compensações. Por isso, é inconcebível hoje, na atual situação, na atual conjuntura, a gente não consegue vislumbrar um policial militar com 55, 60 anos de idade trabalhando numa RPA na rua. Eu conversei com vários companheiros que me disseram assim, olha, o que acontece? Quando o policial está com 25 anos de polícia na rua, combatendo crime, trabalhando, combatendo crime, ele já está numa situação bastante difícil para ele, já tem vários problemas, está bem cansado, está bastante... É muito diferenciado. Você não vê hoje um funcionário que vai dirigir numa empresa 12 horas. Você não vê. 12 horas é só na Polícia Militar, que você coloca lá o policial e ele vai dirigir. Então tudo isso tem que ser levado em consideração por nossas autoridades, por aqueles que vão aprovar ou estão querendo mudar essas leis. Tem que analisar todas essas questões. Para que, outra coisa também importante, por exemplo, a gente não vê nenhum profissional, tanto na questão do CLTista ou na questão do profissional servidor público, que carrega em torno de 10 a 12 quilos, que seria o cinto, que seria o colete, todo o equipamento do policial militar. Isso também não está sendo levado em consideração, que os estudos comprovam que o policial militar, que ele fica um grande tempo com essa carga na cintura, ele tem lesões na coluna. Isso também não está sendo levado em consideração. Então são várias questões que têm que ser levadas em consideração e não estão sendo levadas em consideração. Então, nobres colegas, quero dizer para vocês que nós estamos de olho e quero pedir para os nobres colegas, fiquem de olho também, prestem bastante atenção, acompanhem essas mudanças, que nós estamos aqui lutando por vocês. A APRA agradece a cada um dos senhores, parabeniza cada um dos senhores pela confiança, pelo voto, e vamos se associar à APRA. A APRA é amiga do praça, a APRA está junto com o praça, a APRA é formada por cabos, sargentos e soldados, gente com competência que está aí para a luta. Um abraço a todos.